Nossa escola dominical, na verdade, nosso estudo de segundo Crônicas. Hoje nós queremos falar de 4 reis, além desses 3 que estão aqui, Jeorão, Acasias e Atalia. Nós vamos estar pretendendo falar também sobre Joás, que é o próximo. Então, como é que chama? Como é que é o título, né, desses 3 reis aqui? Joás não entra nesse aqui. A decadência do reino de Judá e a fidelidade de Deus. Lembra que o último rei que nós falamos foi sobre Josafá, certo? Essas consequências que estão acontecendo aqui, Jeorão, Acasias, Atalia, tudo foi consequência das decisões de Josafá. Josafá foi um bom rei. Nós estudamos, ele foi um excelente rei, só que ele aparentou-se com Acabe, certo? E a filha de Acabe, que também era filha de Jezabel, casou-se com Jeorão, filho de Josafá. E aí essa família de Acabe, que era péssima, então teve consequências lá em Judá, no reino de Judá. Certo? Nós vamos ver então uma decisão aqui do Josafá vai levar consequências para gerações futuras. Então, às vezes a gente pensa assim, olha, as minhas decisões vão me atrapalhar só eu. Às vezes não. Às vezes não, na sua maioria vai afetar as suas gerações, a sua família. Então, por isso que é importante, se você conhece a Deus, temos que tomar decisões corretas, isso é importante, certo? Então, o que aconteceu? Jeorão, que era rei de Judá, ele seguiu o mau exemplo dos reis de Israel e levou Judá à idolatria e ao juízo, consequentemente. Por quê? Porque a sua mulher, né, ela era Atalia, Atalia, que era sua esposa, ela influenciou muito no seu reino, certo? Então aí a história está lá em 2 Crônicas 21. Quando Jeorão, então, depois nós vamos ver aqui, vamos ver só as coisas aqui, depois nós vamos ver cada um, tá? Aí Acasias, aqui só o geral, vamos ver o geralzão, depois nós vamos ver em cada um desses 3 reis. Acasias continuou no caminho mau e teve um reinado curto marcado por pecado e juízo. 2 Crônicas 21:9. Aí vem Atalia. Atalia usurpou o trono e exterminou a linhagem real, a linhagem de Davi. Quase exterminou, né? Porque foi escondida o rei Joás. Foi escondido o rei Joás. E Deus preservou seu plano. Então, a conclusão que a gente pode chegar nesse sentido é que, mesmo em meio à fidelidade humana, a história não termina nas mãos do homem, mas nas mãos de Deus. Deus é fiel no seu propósito. Lembra que nós falamos agora de manhã, falamos do pacto davídico? Certo? Deus tinha feito um pacto com Davi. E Deus estava cumprindo esse pacto através do reino de Judá. Porque o reino de Israel logo se afastou de Deus, mas o reino de Judá, todos eles passaram a ser descendentes de Davi. E aqui nós vamos ter uma pessoa que vai reinar que não era descendente de Davi, que é Atalia. Certo? Atalia, nós já vimos, né, que ela era filha de Acabe com Jezabel, do reino do norte. Aliás, ela nem era judia, certo? Na verdade, ela trouxe da sua mãe toda a idolatria para o reino de Judá. Então nós vamos ver 4 coisas sobre Jeorão. A idolatria dele,
a ruptura dele com o caminho de Davi, depois nós vamos ter a crise no reino dele e o julgamento de Deus. Então vamos ver a primeira parte aqui, que é a idolatria. Josafá deu o seu reino a Jeorão por ser seu primogênito. Então esse foi só o porquê que ele deu. Ele tinha outros filhos. Mas o que aconteceu? Jeorão matou todos os seus irmãos e ainda outros príncipes. Que aqui, ó, todos os seus irmãos, certo? E aqui já começou aqui a matança, certo? Ele matou todos eles. E, geralmente, quando um governo começava, para prevalecer, ele realmente ia tirar a concorrência. E aqui, no caso que ele fez, ele matou todos os seus irmãos. Andou nos caminhos dos reis de Israel e nos caminhos de Acabe, porque a filha de Acabe era sua mulher. Aí diz a palavra aqui, fez o que era mal perante o Senhor. Fez altos nos montes de Judá, seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria. Então aqui foi uma decadência espiritual do povo de Judá. Ele é repreendido pelo profeta Elias por carta, acusando de induzir a idolatria em Judá e os moradores de Jerusalém. Então, a ruptura com o caminho de Davi. Matou todos seus irmãos à espada e matou também alguns dos príncipes de Israel. Então, quem são esses príncipes? Eram outros filhos de Davi, mas que não estavam naquela linhagem real lá de Roboão, Salomão, Roboão, certo? Poderia até estar de Roboão, né? Que Roboão teve vários filhos naquela linhagem. Roboão, aí o terceiro filho, daquela linhagem dele ali, certo? Andou nos caminhos dos filhos de Israel, que é o reino do norte, como fizeram Acabe. Atalia, filha de Acabe, filha de Jezabel, era sua esposa. Agora, leia para nós esse versículo aqui. Pode ler ali na tela ou da sua Bíblia. Alguém lê para nós. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que havia feito, de dar a ele sempre com a lâmpada e a seus filhos. Então, veja, aqui, lembra que as dinastias lá do Reino do Norte, elas não duravam muito, né? Era 4 gerações ou menos, às vezes. Teve uma dinastia que durou, nós contamos, durou só um rei, né? Depois já mudou a dinastia. Mas aqui em Judá permaneceram a mesma dinastia, desde Davi. E aqui está falando, olha, como eles afastaram completamente de Deus no tempo de Jeorão. Então ele foi um péssimo rei. Mas aqui fala essa promessa, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança com que fizera. Então, o que a gente pode aprender com isso, irmãos? Essa questão de nós andarmos andarmos no caminho errado, isso nos leva realmente a consequências muito desastrosas. Qual que é a crise no reino? Aí começaram a haver guerras contra eles. Então, reinos que estavam antes submissos a Judá revoltaram-se, como os Edomitas, como Líbina, que se tornou contra o reino de Israel. Líbina era um reino, certo? O Senhor despertou o ânimo dos filisteus, dos arábios, contra Israel e também os etíopes. Então ele começou a ter inimigos, certo? Porque o Senhor estava disciplinando. Foi a crise no seu reino. Então o versículo aqui, vamos ler. Quem puder pode ler para nós. 21, 14 a 15. Está aí na tela também.
Segundo Crônicas 21, 14, 15. Diz que o Senhor castigará com grande pavilhão os teus filhos, as tuas mulheres, todas as tuas possessões. Terá grandes enfermidades aumentará até que está. Então, essa foi então o que Deus fez, né? Os flagelos. Então, qual foi o julgamento então de Deus? Aqui vai falar um pouquinho mais sobre isso. O Senhor despertou contra Jorão os ânimos dos seus inimigos. Então, aí aqui já falamos dos filisteus, os arábios e outros. Então, segundo, levaram os seus bens, suas mulheres, seus filhos, de modo que só ficou ele e o mais moço, que é Jeoacás. Feriu Jeoacás nas entranhas, feriu Jeorão nas entranhas e de uma enfermidade incurável e morreu de terrível agonias. O que diz aqui em 2 Crônicas 21, 19? Seu povo. Alguém lembra, nossa? Tá bonito. Tá, né? O seu cabelo foi impressionante. Pode ler. O seu povo não lhe queimou a era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele se foi sem deixar-se, sem saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Ok, então ele morreu e não deixou saudade. Foi um péssimo rei. E ele morreu com essa enfermidade aqui. Parece que pela descrição, parece que era uma hernia, né? Hoje a hernia é uma coisa muito simples, né? Mas naquele tempo Deus sabia fazer cirurgia ainda, né? A sua intestino saiu para fora, então parece que uma hernia que saiu para fora das entranhas, né? Bom, aí entra o seu filho. Também seu filho Acasias. Então aqui nós temos aliança errada, o fim prematuro. Que foi a aliança que ele fez, Josafá fez com Acabe, lá estava tendo consequências, tanto a idolatria lá de Jorão, como agora Acasias vai realmente ter um reino bem curtinho. A influência de Acabe. Sua mãe era Atalia. Andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava o proceder iniquamente. Então, observe então, irmãos, que aqui agora nós temos a influência de Atalia no segundo rei. Antes ela influencia no seu marido, agora ela influencia o seu filho. Certo? O seu reino era bem frágil. Reinou apenas 1 ano em Jerusalém. Sem alicerce no Senhor, o reinado foi curto e instável. Alianças que nos afastam de Deus enfraquecem e destroem e abreviam o que Ele pode abençoar. Então é exatamente isso. Se eu faço um pacto errado, se eu faço um compromisso errado, vou sofrer as consequências. Então um jovem, por exemplo, se casa com um jovem crente, casa-se com um incrédulo, ele vai sofrer as consequências pro resto da vida. Alguns até têm a sorte, a bênção da pessoa se converter, ou ser uma pessoa, mas na sua maioria a pessoa se dá mal. Consequências espirituais e políticas. Consequência espiritual. Fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe. Lembra que a referência que foi lá o reino de Israel, né? Como a casa de Acabe, pois eram seus conselheiros depois da morte de seu pai. Consequência política, foi morto por Jeú, rei de Israel. Isso aqui nós podemos ver, quando Jeú era o homem que Deus escolheu lá para ser rei de Israel, que ia exterminar a casa de Acabe. Aí como ele estava ali, com a família dele lá junto, lá com o reino de Israel, quando Jeú entrou e foi destruir Israel,
Então, como ele sabia que ele era também parente de Jezabel, que ele era realmente fazia parte da família, então ele fez questão de matá-lo também. Então, por isso que o seu reino foi bem curto. Ele foi morto em Israel, certo? Não foi morto em Judá. Não foi uma guerra de Judá. Foi em Israel que ele morreu, certo? Foi perseguido e morto. Então, essas são as consequências, né? Foi morto o rei de Israel por Jeú. Agora, depois da morte, então, de Acasias, quem é que assume? Agora quem vai assumir é a sua mãe. Na verdade, ela vai usurpar, porque não podia ser. Ela vai usurpar com violência e vai poder realmente fazer a mesma coisa lá que o seu marido tinha feito, olha. Usurpando o reino com violência. Então, usurpação violenta e preservação da promessa, esse é o título. Ela usurpou do poder. Após a morte de Jeorão, Atalia, sua morte, assumiu o reino de Judá. Ela elimina todos os príncipes da linhagem real para consolidar seu reino. O que ela faz então? Mata todos os filhos. E aqui, se for pensar, todos os filhos não eram netos dela? Certo? Que mulher que não tem, né? Nenhuma sensibilidade. Neto não ficava nada para ela. Mas ela não conseguiu matar todos, né? Então foi preservado, Deus preservou a vida de Joás. Então isso aqui é importante nós entendermos. Então quando ela ordena então, a morte de todos, veja, 2 Crônicas 22, 10. Leia para nós. Isso. Darás, 22, isso, 22, 10. Aí depois o irmão fica aberto, porque depois tem outro versículo, tá? Ok. Então todos aqueles que tinham possibilidade de tomar o reino, né? De reivindicar o reino. Ela tirou a vida deles. Deus preserva a sua promessa. Então aí, 22, 11 e 12. Porém, Deus verá que do reino, eu pode lá, filho da tirou o reino do rei, a quem matava. Pôs ponto a sua mão na câmara do reino. Assim, Deus verá filho do rei, Jeorão, quer todo sacerdote olhado, porque é coisa das minhas. O escondeu diante Davi, de modo que o não matou. E esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos. E Davi reinou sobre a terra. Ok, então ele preservou quem? Um bebê, certo? Uma criança que era recém-nascida, que mais que era da descendência real. Então, mesmo que o homem possa intentar, as promessas de Deus prevalecem. E a Bíblia sempre fala assim, ó, por amor a Davi, por causa da promessa que ele fez para Davi, por causa da aliança que ele fez com Davi, certo? Então, uma coisa que a gente pode entender também é que Deus é soberano e Ele é Senhor da história. Às vezes a gente pensa assim, as pessoas estão fazendo isso, fazendo aquilo, a gente às vezes que está vivendo, a gente sente que é injustiça que está acontecendo, tudo, mas a gente tem que lembrar que Deus é soberano. E ao longo da história, Ele permitiu que até os justos sofressem as injustiças dos injustos. Mas Deus usava aquela injustiça, usava até a morte dos justos para poder despertar
outras pessoas se converterem. Então ele tinha feito o contrário, certo? Quando perseguia, tinha feito o contrário. O que conseguiu minar a igreja, né, não foi a perseguição, não foi a morte. O que conseguiu minar a igreja foi o acordo. Foi quando o imperador Constantino se converte, não sei se converteu de verdade, se converte entre aspas, né? Ele se converteu e aí contaminou a igreja. Porque agora passa a ser conveniente ser cristão. E à medida a igreja vai se afastando, aos poucos, vai sendo minada aos poucos, né? Então é isso que acontece. Mas Deus é soberano, Deus permitiu. Deus não, Deus continua. Sempre houve pessoas fiéis, mesmo em meio na Idade Média, tudo que realmente foi uma que a igreja acabou afastando-se completamente, mesmo nessa idade, nesse período, Deus sempre teve aqueles que são seus escolhidos, certo? Às vezes está próprio dentro da igreja mesmo, que a igreja vai se afastando aos poucos. Então, isso aqui mostra que Deus sempre cumpre a sua promessa. E Ele é Senhor da história. Certo? Não podemos desanimar. Devemos orar. Devemos fazer a nossa parte como cidadão, tudo, mas talvez nós não temos o controle. A menos que Deus te chama. Né? Deus te chama, pode te levantar. Suponhamos assim, pode levantar até um de nós aqui para ser um dia presidente da República? Pode. Ele pode levantar. Né? Ele não levantou aquele pastorzinho lá que estava cuidando das ovelhas, ninguém dava nada para ele, nem o pai dele dava nada para ele. Ele achou que todo mundo podia ser, dos filhos, podia ser o rei, mas o Davi não. Ele levantou ele. Né? Mas ele não conhecia direito nem o filho, né? Ele tinha vários predicados que Então, capítulo 21 e 22 mostra que a fidelidade traz consequência, que a infidelidade traz consequência, mas a fidelidade de Deus permanece. Então, as escolhas têm consequências, pactos errados traz consequências. Então, lembra que alguns pactos que a gente faz, quando a gente faz um casamento, não um pacto, não é? Você não chama uma aliança, né? Tem a aliança, né? Que é o símbolo do nosso pacto, não é? A aliança significa pacto. Então, quando eu faço um pacto para todo sempre. Mas se o pacto que eu fiz foi com a pessoa errada, para todo sempre, não importa. As consequências eu vou ter. Certo? Por isso tem que ser no Senhor sempre, buscar o Senhor, manter comunhão com o Senhor para você poder enxergar. Certo? A idolatria, outra lição aqui, a idolatria e a injustiça de Acasias trouxeram julgamento para Judá. O pecado enfraquece, divide e destrói. Então, mesmo com o reino ímpio, Deus levanta Joás e preserva a linhagem e mantém viva a esperança do Messias. A promessa continua firme através de Joás. Deus usa a correção para trazer arrependimento e restauração. Ele é justo, mas também é cheio de misericórdia. Agora vamos falar sobre Joás, que realmente que vai acabar com esse segmento de decadência, né? Porque aqui foi uma decadência. Então, Josafá foi um bom reino, aí depois teve esses 3 reinos, inclusive essa mulher, que tinha nada a ver com Davi, a decadência total do reino de Judá. Aí Deus levanta uma outra pessoa. Olha, quem ele levantou nesse momento? Não foi nem Joás. Ele levantou, foi outro homem. Sacerdote Joiada. Porque Joás, quando se tornou rei, ele tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade não dá para reinar. Certo? Ele não sabe não sabe o que fazer. Então se tornou rei com 6 anos de idade. Então, isso é importante. Agora nós vamos ver quão importante é a influência de uma pessoa de Deus, de um homem de Deus,
sobre a vida de uma criança. Então, isso aqui é importante. Você como pai, você como mãe, a sua influência sobre os seus filhos, ela vai ser muito importante. Então, a influência não é só o ensino, certo? Porque os filhos, por enquanto, quando ela é criança, ele não vai ver as contradições que existem na família, o que existe em você. Mas quando ele se torna já pré-adolescente, adolescente, vai começando a observar que, na verdade, a sua vida não é bem aquilo que você falava, aquilo que você ensinava. E ele vai ver as contradições. Mas e aí? Que é o problema, que às vezes o filho começa a questionar. Mas será que isso é a verdade? Será que isso que eu estou observando é o certo? Será que isso que eu creio é o certo? Porque não mudou nada meus pais. Mas a gente tem que observar o seguinte: o que muda as pessoas não é a religião. Aqui você vem para a igreja batista, certeza que você vai mudar. Não, você tem que se converter. Tem que se converter a Cristo. Que a mudança tem que ser através do poder do Espírito Santo. A frequência, mesmo se a pessoa é assídua, tudo, mas se ela não se converter, ela não vai mudar. Nós temos crianças que estão vindo aqui há muitos anos, não se convertem e dão um péssimo testemunho lá fora. É briga, é tanta coisa que faz lá fora. É natural, mas como? Está indo na igreja. Está indo na igreja, mas não se converteu. E às vezes os pais, que não são exemplo, que é os primeiros que têm que ensinar, que não são exemplo, deu uma ocasião que nós estávamos levando uma criança, hoje é adulto já deve ter mais de 40 anos. Nós levávamos uma criança na igreja, e um dia a mãe resolve tirá-la da igreja, porque a criança não estava mudando, não mudou nada. Eu falei, ele está indo na igreja, não está mudando nada. Aí nós falamos para ela, olha, que vai mudar ela não é a igreja não pode mudar ela. Só Cristo pode mudar. Enquanto ele não se converter, ele não vai ser mudado, é de Deus que vai transformar. Aí ela levou ela era de outra igreja pentecostal, levou ele com ela. Aí, a princípio, como estava na aba dela, ele estava indo. Entrou nos programas, começou a fazer dança, que essa igreja que dança, tudo lá e tal. Assim, quem sabe se converteu, né? Mas depois eu fiquei sabendo que, infelizmente, né, ele se afastou. Quer dizer, na verdade, também não tinha se convertido. Eu não sei hoje, talvez Deus, pela graça, pela influência do Espírito Santo, ele venha se converter. Porque a conversão também os pais não podem dar a conversão para os filhos. Eles podem orar, podem realmente ser testemunho, um bom testemunho, e pode pregar para eles, né, ensinar. Mas isso é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. Ok, vamos voltar aqui. Então, a influência de Joiada sobre Joás. Restauração da aliança com o Senhor. Isso é importante. Daí nós vamos estar vendo aqui a restauração, a aliança com o Senhor e a queda espiritual de Joás. Isso também, aqui houve uma queda aqui. Liderança fiel de Joás e restauração espiritual. Então, a primeira coisa que acontece, ele protege Joás. Ele juntamente, né, escondeu Joás e protegeu ele, que ele era o rei legítimo. Então, ele protegeu ele durante 6 anos. E não tinha nem jeito dele chegar lá e falar assim, eu vou levar um bebê para poder ser rei. Por isso que ele mudou e também tinha que organizar, né? Quando você vai tomar o poder, também você tem que ter certeza que você vai ter vitória. Senão, a cabeça dele ia rolar, né? E todos que estavam com ele, inclusive o rei. Então ele teve esse tempo, né? De que ele deixou a Thalia governar, mas ele estava já planejando a volta de Joás, que é a volta do reino. Ele organizou então uma assembleia e ungiu Joás como rei. E estabeleceu ele diante do povo. Então ele tinha o povo do seu lado. Então, porque eles estavam vendo as atrocidades que estavam acontecendo em Judá. Então ele unge ele como rei. Então ele é escolhido
pelo povo, escolhido por Deus. E ele vai renovar a aliança com Deus e conduzir o povo à fidelidade. Então, Joás faz aliança com o Senhor e levou o povo a servir de todo o coração. Então, na verdade, irmãos, Joás colocou aqui, Joiada colocou Joás como rei, mas na verdade quem estava reinando era Joiada, certo? Mas é claro, ele, como servo, veja para você ver, como servo, ele não trazia nenhuma glória para ele. Tanto é como o nome dele ficou, né? Porque ele fez muito bom, então ele foi até sepultado junto com os reis ali. Mas ele não trazia glória para ele, não buscava a sua própria glória, certo? Ele seguia então, os planos de Deus. E os planos de Deus não é buscar a sua glória, é buscar a glória de Deus. Não tem que ficar se gloriando, falando de si, exaltando a sua própria glória. No nosso devocional esses dias, você pode ver que nós falamos sobre esse assunto, né? Não é bom buscar a própria glória. Então, o que Joiada faz? Faz aliança com o Senhor, levou o povo a servir de todo o coração. Então, por meio de Joiada, ele restaurou o culto, renovou a aliança e estabeleceu uma liderança em Judá. Uma liderança fiel em Judá. Então, Joás não começou bem, porque ele tinha um bom conselheiro. Ele tinha uma influência muito boa em relação a que era de Joiada. Joiada, então, o sacerdote guiou e protegeu Joás. Então ele teve essa influência. Então, nesse tempo, então, ele restaurou o templo. Então, vocês podem ver, demorou muito essa restauração do templo. Para vocês verem, em pouco tempo, foram suficiente para contaminar e destruir o templo. Então, olha, três reinos. 3 reinos apenas. Então, o começo foi promissor. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias de Joiada. Então, essa aqui é o problema. Todos os dias de Joiada. Enquanto ele tinha a influência de Joiada, ele foi bem. Certo? A fidelidade sempre traz bênção. O Senhor abençoou. Deu descanso à terra e fortaleceu o reino dele. Então, isso é bom. Nós sermos boa influência para as outras pessoas. Mas nunca podemos esquecer, quando eu faltar, será que essa pessoa vai continuar? Por isso que é importante os pais e nós, os pastores, também orarmos para a conversão verdadeira do nosso povo. Porque quando a gente faltar, a gente sabe que as pessoas vão continuar. Porque se elas são convertidas, elas vão continuar. Vão continuar servindo a Deus. Isso é importante. Quando morre, então, Joiada, Joás desviou-se do caminho reto. Abandonou a casa do Senhor, não se importou mais com o culto e o serviço da casa de Deus. Ele recebeu a influência de líderes ímpios, ele ouviu seus oficiais que levaram o povo à idolatria e ao mal. Podemos dizer assim, ele teve a influência do seu pai? Não, ele era bebê. Ele não recebeu a influência do pai dele, nem de Atalia, não recebeu a influência de nenhum deles. Ele era bebê. Ele teve uma boa influência. Mas por que mesmo assim ele se desviou? Exato. Esse é o problema. Então, pode ter uma boa influência, mas se não se converter, não vai seguir os caminhos de Deus, não vai seguir o caminho dos pais que foram fiéis, das pessoas que tiveram influência sobre eles. Então isso é
Isso é importante. Essa semana nós fomos num funeral da, de uma de uma pessoa, de uma membro que era lá da Igreja Batista da Luz, mas que se casou com com o filho do pastor Edson, e a mãe dela faleceu. E é muito bom a gente ver as pessoas dando continuidade, ou seja, a pessoa sendo fiel a Deus. Mas por quê? Qual que é a diferença qual que era a diferença dela e de outras crianças que passaram ali e não perseveraram? A conversão. Então, ela não dependia da liderança do pastor, não dependia dos seus pais, que seus pais eram incrédulos, tanto sua mãe como seu pai eram incrédulos. Mas o que fez a diferença foi a sua conversão. Certo? Então quando a pessoa se converte, é completamente, completamente diferente. Por isso, as nossas orações têm que ser sempre haver conversões de almas. Conversão das pessoas que vêm. Conversão verdadeira, realmente, Deus possa abrir os olhos. A pessoa pode entender o Evangelho. Ela pode repetir o Evangelho para você. Mas se Deus não abrir os olhos para que de repente aquilo faz diferença no seu coração, na sua vida, essa pessoa, por mais que ele conheça o Evangelho, não vai se converter. Porque a conversão é um novo nascimento. É a ação da palavra. Porque o conhecimento que nós damos, o pastor, os pais dão, é conhecimento. É Evangelho. Ela vai conhecer o Evangelho. Mas tem que ter a outra parte, que é o quê? A ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai agir. Quando o Espírito Santo age, aquilo que antes parecia só teórico passa a ser algo maravilhoso, passa a ser algo que realmente agora faz sentido. A Bíblia, para aquela pessoa, passa realmente a ter uma outra visão. Porque houve a conversão e agora nela habita o Espírito de Deus, porque aquele que é salvo, nele está o Espírito de Deus. Então esse é o grande problema. Então Joás não tinha o Espírito de Deus, não era convertido. Certo? É claro que naquele tempo o Espírito não, as pessoas não eram, o Espírito não habitava como habita hoje, né, quando a pessoa se converte. Fidelidade de Deus sustenta o reino, abandono traz ruína. Liderança que agrada a Deus. Joás foi instruído, coroado e sustentado pela aliança do Senhor enquanto buscou o reino. Enquanto buscou a Deus, o reino teve paz e prosperidade. O coração que se desvia enfraquece tudo. A saída de Joás dos caminhos do Senhor abriu caminho para corrupção, idolatria, injustiça e decadência no seu reino. Então, isso aqui é uma realidade muito grande. Então, ele se desviou. Porque simplesmente ele não tinha Jesus no seu coração. Irmãos, a gente tem que lembrar, tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa, quando eu falo desviar, não é a pessoa abandonar mesmo, né, no caminho do Senhor. Essa questão do desviar, às vezes ele vem devagarzinho. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, é um crente verdadeiro, às vezes está se desviando. Não, a igreja, vir à igreja parece que não tem tanta importância mais. Ler a Bíblia, a oração, a pessoa não tem todo dia um tempo de oração. No devocional a pessoa nem faz mais. Evangelismo, não faz mais. Não tem amor pelas almas perdidas. O amor está esfriando. Até a palavra de Deus diz nos últimos dias vai acontecer que o amor vai esfriar. As pessoas serão amantes de si mesmo.
Então, essas coisas são importantes. Agora, Deus vai usar quem é fiel, quem é constante. E Deus quer te usar. Então, persevere na fé. Então, isso é importante. Seja firme no Senhor. Ok? Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem nos abençoado. Eu te louvo, Senhor, pela graça que o Senhor nos concede. Nós te bendizemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado até aqui. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.